Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou o Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Theo Fellows, doutorando em Filosofia e professor da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso episódio número 16 e hoje a gente fala sobre teatralidade e filosofia. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, música ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre teatralidade e filosofia. Hoje a gente recebe, direto da Alemanha, o professor Theo Fellows. Ele é graduado em artes cênicas, é doutorando em filosofia e é professor da Universidade Federal do Amazonas. Gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal primeiro, para quem não te conhece, para saber quem você é, com quem você trabalha. Beleza. Antes de tudo, quero agradecer aos dois, ao Marcos e a você, Murilo, pelo convite. Assim, eu já tive a oportunidade de ouvir os podcasts anteriores, achei muito bacana, fico honrado de participar. Bem, eu comecei minha vida acadêmica estudando direção teatral na UFRJ, me graduei por lá. E aí depois, numa virada de carreira acadêmica, fui fazer o meu mestrado em filosofia na UFRJ também. E logo que eu terminei meu mestrado, eu passei no concurso, fui trabalhar como professor de filosofia na Universidade Federal do Amazonas, pela qual eu estou licenciado agora, desde há um mês já, para fazer meu doutorado aqui na Universidade Técnica de Berlim. Bom, basicamente é isso. A nossa conversa de hoje é sobre teatralidade e filosofia. Eu gostaria de começar perguntando para o Theo o que a teatralidade tem a ver com a filosofia. Bom, poderia responder que tudo e nada, né? Assim, a gente tem que pensar que a noção de teatro, né, que nós ocidentais temos, óbvio que existe teatro e teatralidades no Oriente também, em outras culturas, mas assim, o teatro, da forma como nós entendemos no Ocidente, ele meio que nasce como é que a gente pode dizer, num antagonismo, né, com a própria filosofia. Enfim, mesmo quem não é tão familiarizado com textos filosóficos já deve ter ouvido falar, pelo menos, da famosa expulsão dos poetas da cidade ideal por parte de Platão, né, lá na República e tal. Quando a gente pega o texto para ler, a gente vê que por mais que ele fale tanto em Homero que é um poeta épico, né? Se a gente pegar as críticas, a gente vai ver que a maior parte delas está dirigida ao teatro, né? Aos autores de teatro, até porque, enfim, o teatro grego também estava surgindo naquela época. E, ao mesmo tempo que a noção que a gente tem até hoje de filosofia vai se construindo ali, né? Das obras de Platão, a noção que a gente tem de teatro também está nascendo ali, né? Ou seja, eu costumo dizer para os meus alunos que arte e teatro, de modo geral, é uma espécie de resquício de uma forma de pensamento, uma forma de ritual que foi gradativamente se secularizando. E à medida que foi se secularizando, perdendo essa tarefa de transmitir pensamento, foi perdendo essa função religiosa, foi criando esse espaço, criando essa função, que não é bem uma função, que é o teatro, que é a arte, né? Ou seja, o teatro basicamente é isso. Ele é uma forma de performance artística que historicamente se desvinculou da religião, historicamente se separou da filosofia e das formas tradicionais de pensamento e que, enfim, até hoje chegou até nós, né? Ainda exerce uma função muito importante na nossa sociedade, mas a gente muitas vezes tem dificuldade em explicar a importância, né, que a arte e o teatro, de modo geral, têm. Acho que uma das tarefas da filosofia da arte, um tema que sempre me interessou muito, foi exatamente tentar pensar isso, né? Como é que a filosofia pode não só se reaproximar dessa antiga antagonista e de que forma ela pode devolver ao teatro e à arte, de modo geral, a capacidade de expressar pensamentos, de estimular reflexões e, enfim, etc, né? Não sei se eu já consegui encaminhar uma resposta para a sua pergunta. Eu acho que aí essa relação a gente vai enriquecendo ela durante toda a conversa, né? A gente vai ficar girando disso e inventando respostas aqui. Mas aí, buscando esse início lá da relação com a passagem do ritual para a construção do próprio teatro.
eu acho que o Theo é uma pessoa qualificada para falar bem pra gente dessa passagem. Como que o teatro se constrói como palco de pensamento, até com um processo de questionamento e enfraquecimento do próprio ritual em sentido religioso, né? E surgindo como uma expressão que ele usa, que é o teatro como palco do pensamento. Como isso acontece, como isso começa, como ele descreve isso? Como eu estava falando, né, acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar, né, é que quando a gente volta lá para a Grécia, né, e a gente vê essa aurora da cultura ocidental, né, e o surgimento de determinadas categorias de pensamento e de prática social que até então eram inéditas, como o direito, como a escrita alfabética, né, como a popularização da escrita de modo geral, e a filosofia, a gente tem que pensar que o que a gente tem anterior a isso é, enfim, uma espécie de caldo cultural, eu até costumo dizer, uma espécie de pangeia cultural, na qual não se distingue o que é o poético, o que é o religioso e o que é o filosófico, né? Ou seja, a gente sabe que os cidadãos, né, dessa Grécia arcaica se reuniam, né, para assistir esses aedos recitando os poemas de Homero, e aquilo ali estava muito longe de ser apenas uma fonte de entretenimento ou algum tipo de cerimônia religiosa. Era tudo isso, né? Ou seja, nessas poesias que hoje a gente lê, né, enfim, com propósitos de estudo ou com propósitos literários gerais, ali estava contido o conhecimento, no sentido mais forte dessa palavra, de um povo. E basicamente, assim, óbvio que eu tô falando de um tema assim, que tem milhares de abordagens possíveis e gera milhares de discussões ao longo da história, mas o que acontece basicamente é que quando você tem a ascensão de um pensamento conceitual, né, o tal famoso logos dos gregos, a filosofia, desde o seu surgimento, né, desde aquele momento, começa a questionar, né, a capacidade que o teatro e a arte de modo geral, mas sobretudo o teatro naquele momento, tem de ser uma referência para o conhecimento do mundo. Ou seja, o que a gente vai ver no Platão, a questão da mímese, a questão da moral em Homero, tudo está girando em torno disso, né? Ou seja, o teatro, que é uma ficção, que é um fingimento, como é que ele tem o direito de querer ser conhecimento de mundo? E isso é um traço, né, que eu estou aqui falando, parece que eu estou falando de história da filosofia, mas a gente para pensar nas noções, no senso comum, né, sobre arte, sobre teatro hoje, esse pensamento de 2.500 anos atrás está muito presente ainda, né? Ou seja, teatro ainda é para muitas pessoas um lugar de ficção, né, de mentirinha, de entretenimento ingênuo, que está contraposto, né, que se diferencia da filosofia, do pensamento conceitual, da ciência, onde está, evidentemente, a verdade. Só que também é indiscutível, né, o fato de que se o teatro sobreviveu, né, se a arte sobreviveu, é porque, às vezes, mesmo de forma inconsciente, o nosso mundo, né, a nossa sociedade reconhece uma determinada potência, uma determinada força que pode se enxergar tanto como resquício da força ritualística, religiosa que essa prática teatral teve, mas que eu pessoalmente vejo muito mais como uma determinada forma de conhecimento do mundo que, às vezes, nosso pensamento conceitual, racional, não é capaz de nos oferecer, né? É por isso que eu gosto dessa expressão, né, vários autores utilizam, que é a ideia do teatro como palco do pensamento, né? Ou seja, porque não significa que o teatro é especificamente um lugar onde se faz um tipo de filosofia, mas sim um lugar onde o pensamento racional, conceitual, científico pode encontrar um certo complemento. Existem determinadas verdades, determinadas formas de pensamento que atuam num espectro, né, diferente do que aquele que a gente está acostumado no pensamento conceitual, filosófico, etc. Ou seja, tem um lugar ali de um determinado pensamento que talvez seja, né, fale outra língua que aquele da filosofia, que aquela da filosofia, e que assim é muito importante a gente buscar e valorizar e tentar compreender, né? Eu pensei na passagem do pessimismo da tragédia, da relação do homem com os deuses, pessimismo que também está em Homero, né? Ulisses só consegue voltar para casa quando ele admite que ele é menor que os deuses, e parece que todas as tragédias giram em torno dessa relação do homem se subjugar em relação aos deuses.
até que chega um ponto que você tem um conflito e uma espécie de... O pessoal chega a falar até anacronicamente uma espécie de iluminismo grego, né? Essa passagem eu acho que você dá para narrar ela com teatro, né? Com o desenvolvimento do teatro grego, né? Certamente. Não só dá para narrar com os enredos, né, que o teatro grego nos deixou, mas até na forma como a arte teatral se configura, dá para entender. Tem uma diferença muito grande, né, que salta aos olhos quando a gente passa da poesia épica de Homero, né, para a tragédia. Mencionou Ulisses, né? Ou seja, Ulisses, talvez o melhor exemplo seja até Aquiles, né? Mas tanto Ulisses quanto Aquiles, todas as ações que eles realizam e toda a narrativa sobre as desventuras desses dois personagens, ela se encaixa perfeitamente no quadro da sua época. O que eu quero dizer com isso, né? Por maior que seja, né, no caso de Ulisses, sobretudo, a treta que ele compra com alguns deuses, com Poseidon especificamente, ele ainda, a cada momento, se movimenta dentro de um quadro de possibilidades que já está pré-determinado para o indivíduo no contexto dessa poesia épica. Vai fazer mais sentido quando eu comparar com a tragédia, na qual desde o começo, desde as tragédias de Ésquilo, né, que é o primeiro dos dramaturgos que a gente conhece, o primeiro dramaturgo conhecido no Ocidente, a gente já vê que tem uma situação diferente. Ou seja, a gente pega o Prometeu, né, a peça mais famosa, a tragédia mais famosa de Ésquilo, e a gente já vê que tem um personagem ali que já rompe com uma certa ordem instituída pelos deuses. Ou seja, em Prometeu, como, né, o mito narra, é um indivíduo que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. Ou seja, a expressão do pequeno iluminismo grego, ela é um anacronismo, sem dúvida, mas ela meio que responsavelmente ajuda a gente a entender bem isso. Ou seja, você tem uma afirmação de uma esfera, né, de um domínio, uma certa subjetividade que não mais se sujeita a esse quadro de possibilidades que Ulisses ou Aquiles na poesia épica tem. E isso fica muito claro, né, tem uma relação direta com o próprio surgimento do teatro como fenômeno cultural. Ou seja, enquanto que na poesia épica você tinha um aedo, né, que era nada mais nada menos do que um indivíduo responsável por recitar esses poemas, no teatro você passa a ter um indivíduo que encarna esse personagem. Ou seja, ele assume uma personalidade sobre aquele palco e ele faz daquele personagem assim, o condutor das suas ações. E um pouco depois, com Sócrates, vai surgir o segundo personagem, né? Aí, de repente, você tem um determinado fenômeno cultural que é um espaço, né? Ou seja, público, né? No qual 30 mil cidadãos vão, a cada festival, assistir à encenação daquele conflito. Vão assistir aqueles atores subindo a um palco para encenar uma determinada história onde questões morais, religiosas, políticas, éticas dessa polis estão colocadas em jogo, estão colocadas em discussão, sobretudo, né? De uma forma que você não vai ver em Homero. Ou seja, nos dois grandes poemas deixados por Homero, você não vai ver nenhum tipo de discussão. Você tem muitas discussões, mas não se toca tão fortemente nas feridas, né, nas fissuras, né, dessas transformações, até porque elas não estão ainda em curso, né? Ou seja, Homero é um poeta que se estipula que tenha nascido e vivido por volta do século 8, 7 a.C., né? A tragédia, ela é contemporânea do nascimento da polis, ou seja, o nascimento da cidade, é o surgimento da democracia, é o surgimento do direito. Você tem uma série de transformações sociais, políticas, religiosas que estão sendo refletidas naquele palco. Ou seja, e aí é muito fácil de entender a diferença que isso cria, né? Ou seja, uma coisa é o debate filosófico, dialético, que Sócrates, posteriormente Platão, vão introduzir sobre essas questões. Para você ir a um teatro, né, e assistir uma peça na qual atores, né, representando personagens, colocam esses problemas, essas questões, né, em jogo, em cena, enfim, são dois processos, né, filosofia e teatro, que estimulam modos de reflexão diferentes que, para os gregos, eram complementares, de certa forma, né?
quando você fala do teatro da tragédia grega, aí fica parecendo que é uma coisa que é muito... já tá muito distante, né? Já passou e tá muito distante e que não tem nada a ver com a gente hoje. Você acha que essas coisas do teatro, da teatralidade ainda pode ser pensada hoje, na filosofia de hoje? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o problema, né, o que talvez às vezes passe pra gente um sentimento de que isso não é mais atual, é o fato de que, e acho que assim, hoje, né, mais do que nunca, a gente às vezes expulsou, né, e a gente às vezes, a gente nega, né, a gente rejeita a possibilidade, a maioria das pessoas, não estou falando de modo geral, o senso comum, renega a possibilidade de se tirar reflexão da arte e do teatro, né? Da arte de modo geral e do teatro especificamente, né? Hoje, o que eu vejo muito, né? Quando as pessoas vão assistir um filme, as pessoas vão assistir uma peça, é uma obsessão doentia por extrair daquilo uma mensagem, né? Ou seja, você, né, pergunta para uma pessoa, você viu aquele filme, né? Você achou bom? A pessoa vai justificar o juízo dela muitas vezes assim, eu achei bom porque ele me mostrou, né, assim, a pessoa constrói uma tese filosófica que ela extrai do filme. Quando, na verdade, eu acho que, assim, o que a experiência da tragédia grega hoje deixa de ensinamento pra gente, que a gente deveria aplicar a arte de hoje, né, o filme, assim, o teatro, a música, é que o tipo de experiência, o tipo de pensamento, o tipo de conhecimento, de modo geral, que a gente tem que extrair, né, que a gente deveria estar buscando na arte, é de uma natureza um pouco diferente, né? Ou seja, eu costumo dizer que a arte não é pedagógica no sentido de que você vai sair do teatro uma pessoa melhor do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Não é bem por aí que eu acho que a arte e o teatro atuam, né? Ou seja, é um outro tipo de vivência, outro tipo de experiência, outro tipo de conhecimento e pensamento que o teatro, a princípio, deve oferecer, né? Porque se não for isso, não faz sentido, né? Se tudo, né, se toda a experiência artística pode ser reduzida a uma fórmula conceitual, então não tem por que ter teatro, né? Assim, muito mais fácil eu ficar em casa e ler um livro do que eu me deslocar até um teatro e assistir uma peça, né? Se essa experiência não pode oferecer algo que seria efetivamente diferente, singular, aí é melhor que o teatro morra mesmo, né? Ou seja, que não tenha mais teatro. Essa diferença que você postula no teatro, ela é motivo porque a gente fala da arte com tanta esperança, né? E também é um motivo que Platão lá no início condena o teatro, né? As primeiras reflexões do Platão sobre o que o teatro proporciona para pessoas em termos de educação vai condená-la justamente por essa experiência, esse fenômeno diferente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até pela ambiguidade que a gente sempre encontra no Platão, porque ele escreve de certa forma como um teatro, né? Sim, Mas ao mesmo tempo ele condena a possibilidade de imitatividade. Eu não gosto de falar que é imitação porque tem muito a ver com você copiar o que os personagens fazem sem refletir sobre isso. Não é simplesmente imitar, mas é a imitatividade, né? Falando de Platão, voltando a Platão, como você vê essa ambiguidade de Platão de ao mesmo tempo escrever diálogos que nos parecem como teatro hoje e condenar a experiência que o teatro proporcionaria? Realmente, essa ambiguidade, ela fica para a história, né? Mas quando a gente pega atentamente, a gente vê que, no final das contas, né? A gente vai lá no final, no livro 10, e a expulsão dos poetas, né? E a gente vê que, no final das contas, em vários momentos, né? O Platão, óbvio que isso é objeto de uma discussão interminável, mas o Platão, ele não diz exatamente assim que ele está expulsando incondicionalmente os poetas dessa polis que ele sonha em fundar. Ele expulsa os poetas que realizam a poesia sob determinadas condições que ele julga inapropriadas, assim, antipaideicas, né, para essa cidade que ele está tentando fundar. E uma delas que me chama muito a atenção, acho que é um centro, um dos pontos centrais dessa recusa da poesia, é a tal da psicagogia, né? Ou seja, uma das coisas que Platão vai dizer sobre a poesia é que o problema da poesia é que ela não atinge o intelecto. Ou seja, ela é capaz, né? A psicagogia seria, né, uma espécie de condução das almas, né? Ou seja, o encantamento das almas. E a poesia é capaz de fazer isso sem apelar para o lado racional, né? A gente tem aquela famosa tripartição das almas, né, que aparece no livro 4 da República,
E o problema do teatro é que o teatro, enfim, essa poesia e a tragédia, ela conquista o espectador apelando para a parte dos sentimentos, né? Ou seja, para partes que, segundo Platão, são inferiores na alma e que, portanto, enfim, qualquer tipo de atividade que apele para essas partes inferiores da alma, recusando, né, o diálogo com o intelecto, para Platão, condenável. E esse talvez seja, na minha humilde opinião, não sou helenista, não é a minha especialidade, mas para mim talvez seja o grande ponto fraco, né? Assim, onde aparece a falha da argumentação platônica, né? Ou seja, quando eu falo sobre essa diferença que a gente tem que entender entre a experiência artística, a experiência teatral e o tipo de experiência que a gente vai ter com a filosofia, eu acho que esse diferencial que a experiência teatral te dá é exatamente essa captura pela emoção, né? Que Aristóteles, né, pouco depois, vai positivar através da teoria da catarse, né? Ou seja, o que Aristóteles, né, vai apresentar, né, sobre a teoria da catarse é simplesmente a tese de que não, né, nessa experiência emotiva, sensorial, né, que a tragédia oferece, existe algo de positivo que, na visão de Aristóteles, é a catarse, ou seja, é uma experiência que não está ligada ao aspecto cognitivo, não está ligada ao aspecto intelectual da experiência artística, mas tem um efeito positivo, que seria essa purgação, que até hoje se discute exatamente o que seria essa purgação, mas trata-se, enfim, o que está lá na poética, de uma purgação de sentimentos que a tragédia ajudaria, né, a expulsar dos nossos espíritos. E, enfim, embora hoje se discuta muito, né, esse papel da tragédia e tal, eu acho que o que o Aristóteles aponta, né, que a poética, né, talvez seja a primeira interpretação filosófica positiva, né, otimista da arte, o que ela mostra através da ideia da catarse é que existe um aspecto positivo que tem que ser valorizado no fato de que a experiência artística lida com sentimentos, com sensorialidades, com emoções e não diz respeito a uma experiência intelectual. Óbvio que ela vai dialogar com isso, né? Ou seja, o teatro se utiliza da linguagem, se utiliza, enfim, do pensamento conceitual, mas o alvo principal, né, o grande núcleo da experiência artística, né, da experiência teatral, não está colocado no âmbito da reflexão conceitual, filosófica, né? Então, eu acho que essa diferença está um pouco aí. E, enfim, onde a gente pode fazer essa conexão, né, entre o pessimismo platônico e o otimismo aristotélico em relação ao teatro está exatamente nesse papel que as emoções têm na experiência teatral, que são condenadas em Platão, mas vão ser depois valorizadas por Aristóteles. Você acha que, nesse sentido, dá para usar o teatro como uma linguagem dentro da filosofia mesmo, assim, para apresentar alguma coisa? Eu acho que dá se a gente entender exatamente o que a gente está trazendo quando a gente traz a linguagem teatral, né? Ou seja, isso é muito engraçado. Eu, enfim, que fiz essa transição, né? Que comecei estudando teatro, depois fui para a filosofia. Isso me veio muito à cabeça quando eu comecei a dar aula, né? Ou seja, eu passei no concurso para a Federal do Amazonas e era a minha primeira experiência como docente. E eu me lembro assim, que eu fui para Manaus e antes das primeiras aulas assim, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? E eu falei, bom, de alguma forma eu tenho que utilizar a minha experiência, né, com o teatro para me ajudar aqui. E aos poucos a gente vai percebendo que, assim, queira ou não, né, ou seja, a atividade docente, né, dar aula, apresentar um trabalho, uma palestra, e conversar aqui como a gente está falando, são formas de performance, né? Ou seja, envolve uma performance, envolve uma determinada forma de narrativa. Enfim, e obviamente, né, como mostram os próprios diálogos socráticos, em qualquer tipo de performance, em qualquer tipo de diálogo, você, né, no caso de uma aula de filosofia, apresentação de trabalho, você tem como núcleo da sua apresentação, enfim, a exposição de conceitos, a exposição de ideias, mas você está sempre, às vezes inconscientemente, utilizando ferramentas, né, emocionais, estéticas, sensoriais, que complementam, né, que acrescentam alguma coisa àquele conteúdo que você está tentando expor. Então, assim, eu acho que é válido sim. Alguns alunos até no começo comentavam que as minhas aulas eram muito teatrais, assim, porque eu gesticulava demais e
encenava e, enfim, tinha uma performance. Mas eu acho que, assim, o único cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz essas aproximações é entender que não se trata simplesmente de uma relação entre forma e conteúdo. Ou, se a gente quiser tratar dessa forma, incluir, né, enfim, qualquer tipo de elemento performático e uma apresentação filosófica implica em endossar determinadas ideias, implica numa transformação daquilo que você está tentando apresentar, né? Inclusive, até um exemplo disso, né, que acho que alguém que faz isso bem hoje na filosofia brasileira, se eu não me engano, vocês chegaram a entrevistar ele, que é o Charles Feitosa, né? Entrevistaram ele? Sim, sim. Sim, né? Eu acabei não ouvindo esse podcast. É um cara que faz isso muito bem. Não sei se vocês já viram alguma apresentação dele, mas ele sempre traz uns recursos de vídeo ou de livro. Ele tem sempre um plus, assim. Só que é algo que casa bem, né? Ou seja, porque é um cara que entende o efeito, né? E o tipo de exposição, o tipo de interferência que isso traz numa exposição filosófica, né? Eu acho que nessa questão assim, da relação atual, a gente dá um salto aí, porque eu concordo com a tese com a descrição, não é nem tese, porque nesse nível a gente não faz tese, do Harold Bloom, que ele afirma que todo intelectual depois de Shakespeare é Hamlet, porque Hamlet, os diálogos do Hamlet, ele sempre ouve a própria voz e questiona aquilo mesmo que ele está dizendo. Na medida que ele vai falando, ele vai se ouvindo e se questionando, né? Então é muito interessante esse tipo de riqueza do personagem de Shakespeare, mas é a riqueza que o intelectual tem que tentar ter. Ele não só repetir simplesmente, ele vai se falando, ele vai se desvelando, e na medida que ele vai se desvelando, ele se questiona a si mesmo. Eu não sei o que o Theo acha dessa descrição. É uma ótima definição, né? Porque eu acho que, sobretudo quando a gente estuda teatro, né, a gente vai fazendo um percurso histórico, né? O grande susto, no sentido positivo, que a gente tem quando a gente começa a ler Shakespeare é essa reflexividade que o herói shakespeariano tem. E aí sim, né? Aí dá para falar de um iluminismo avant la lettre, né? Porque, pelo menos nas grandes tragédias shakespearianas, né? Tem peças que não são lá tão boas quanto as mais famosas, mas nas grandes peças, né? Macbeth, Rei Lear, o Hamlet, a gente tem claramente esse personagem, né? Que foi eternizado na figura do Hamlet, que é um indivíduo que age e delibera sobre a própria ação, né? É algo que você não vai ver o Édipo fazendo, você não vai ver o Prometeu fazendo, você não vai ver, enfim, antes de Shakespeare, né? Você não vai ver um herói neoclássico do Corneille fazendo isso. E a tese do Bloom, nesse sentido, eu acho muito, muito bem fundamentada, que ele diz, né, que ali no Shakespeare você tem uma invenção do humano, né? Ou seja, você tem o primeiro traço de uma forma de subjetividade, que é a subjetividade moderna, que acompanha a gente até os dias de hoje, né? Isso, voltando à resposta anterior, que talvez eu não tenha posturado tão bem, isso é algo que efetivamente interfere, né, nós, né, como professores, como acadêmicos, né, que temos esses espaços de fala onde a gente precisa expressar, e esse comportamento shakespeariano, moderno, talvez ofereça pra gente algo para se refletir, né? Isso foi uma coisa também que, na minha experiência como docente, eu demorei assim para assimilar e compreender que assim, essa capacidade de refletir sobre aquilo que você está falando naquele momento, capacidade de entender que você ali como persona, né, na frente de alunos, na frente da audiência de um congresso, você não você não está exprimindo nenhum tipo de verdade, você não está exprimindo, né, você não está, para usar uma metáfora teatral, você não está simplesmente recitando um texto pré-escrito, sim, você está construindo um texto naquele mesmo momento, que você tem o direito de reescrever, retomar, recompor a todo momento. Isso a gente tem no Shakespeare perfeitamente, né? Ou seja, esse herói que fala, que age, mas um minuto depois ele está se perguntando se aquele foi o curso correto da ação, né? Se ele agiu sob as circunstâncias, se ele escolheu corretamente os seus pressupostos. Então, assim, Shakespeare é uma lição de vida, né? No final das contas, eu acho que se você quer entender, né, o que eu estou falando, né, com toda essa história de que no teatro existe uma forma de pensamento autêntica, acho que Shakespeare, sem dúvida, é o melhor exemplo, né? Acho que tem uma sabedoria contida ali que não é que seja melhor ou pior, mas sim que é diferente, né, daquela que você vai extrair de qualquer obra filosófica, né?
É como se a gente pegasse lá no início a tragédia com toda essa potencialidade, o teatro surge com toda essa potencialidade do não conceitual, né, de trabalhar com as emoções. Você tem a condenação de Platão e depois a absolvição de Aristóteles, mas uma absolvição intelectualizada, né? Sim, sim. Ele absolve porque o teatro tem uma função moral. Essa absolvição não é a que você quer voltar para essa potencialidade do teatro. Sim, vou tentar organizar melhor aqui. Tem antes, né, de organizar, eu vou desorganizar. Tem uma frase que o pensador romântico diz, né, que é o Schlegel, um dos irmãos Schlegel, que ele dizia que, assim, sempre que você vai falar de filosofia da arte, você está, enfim, colocando uma das duas para escanteio, né? Ou seja, ou você está privilegiando a filosofia ou você está privilegiando a arte. Assim, para a gente que trabalha com filosofia da arte, a gente tem sempre esse dilema, né? E quando a gente olha, assim, né, o que acontece nesses dois autores da Grécia Antiga, né, no Platão e no Aristóteles, a gente tem, óbvio, que de um lado um pessimismo platônico e do outro um otimismo aristotélico, mas mesmo o otimismo aristotélico também tem o intuito de legitimar o teatro sob uma tutela filosófica, ou seja, é legitimar o teatro aos olhos da filosofia. Enfim, a gente sabe que após o declínio da civilização grega, né, a gente tem um certo hiato, né, o teatro romano é uma espécie de pastiche do teatro grego que não produz muita coisa. Enfim, a Idade Média tem uma cultura teatral muito diferente, assim, é muito difícil de teorizar. E quando a gente tem ali, né, já no Renascimento, né, o ressurgimento de uma tradição teatral no Ocidente, que, bom, como toda arte renascentista, né, é uma tentativa de, diria até mesmo em alguns momentos de imitação, sem fugir dessa palavra, daquele teatro que era feito entre os gregos. E eu acho que o que chama tanta atenção quando surge o Shakespeare, né, que está totalmente desligado dessa tradição renascentista que está sendo construída na Itália e na França, sobretudo, o Shakespeare foge um pouco disso e ele causa esse espanto. Até os dias de hoje, é um pouco a fonte do espanto de autores como Bloom e outros, que é o fato de que parece que ali finalmente está se afirmando uma forma de teatralidade que faz a gente lembrar aquela potência inicial da Grécia. E aí para botar a história adiante, né, que potência é essa? Eu acho que filosoficamente essa potência que o teatro da Grécia teve e que o teatro do Shakespeare de alguma forma herdou, ela só vai ser reconhecida pelo Nietzsche. Ou seja, quando a gente chega lá no Nascimento da Tragédia, com todos os problemas desse livro que o Nietzsche mesmo posteriormente vai apontar, a gente tem uma tentativa de lançar uma crítica sobre uma crítica da crítica platônica e uma tentativa de resgatar naquela experiência grega uma certa potencialidade, uma certa força que, enfim, o Ocidente pouco a pouco foi minando, né? Ou seja, essas condenações, elas perpassam as épocas lado a lado, né? Ou condenando o teatro como um todo, pelo seu caráter mimético, pelo seu caráter ficcional, portanto enganador, né? É uma condenação que vai se repetir bastante durante a Idade Média. Ou, por outro lado, que também é uma opção que o Nietzsche rejeita, ou valorizando o teatro, né? Resguardando um espaço para o teatro, mas a partir de uma convicção de que ele é válido porque cumpre uma função pedagógica, moral, enfim, às vezes até mesmo certa civilizatória, né? Acho que o meu intuito, enfim, que parte um pouco na filosofia desse intuito nietzschiano, é o de negar essas duas possibilidades e tentar entender a experiência teatral a partir de uma certa força que não é que não dialogue, mas que não se reduz e não pode ser subserviente a um propósito moral e também não pode ser condenado simplesmente pelo seu caráter ficcional. Né? Eu não tenho muito conhecimento sobre nada do teatro, assim, eu tenho não leio sobre isso, não tenho muito conhecimento. Então eu queria que você falasse alguma coisa assim sobre o que está sendo feito hoje no teatro, que tem alguma relevância pra gente entender o mundo de hoje a partir do teatro, assim, de alguma coisa mais bem atual que está sendo feita hoje. Vixe, olha, eu como depois que eu mudei para Manaus, eu confesso assim que como sobretudo no Brasil, né, a produção teatral se concentra muito nas Sudeste e Sul, né, eu perdi um pouco o contato. A gente hoje, né, porque eu ainda consigo acompanhar, né, ou seja, o teatro no século XX ele passa por muitas transformações e acontece uma coisa muito bacana,
que é o fato de que ele começa um pouco a questionar até mesmo o lugar do palco, né? Ou seja, a gente teve, até com alguns teóricos, ensinadores brasileiros, você teve um boom, né, do que a gente hoje chama de arte da performance, né? Uma certa teatralidade indo para as ruas, indo para espaços alternativos. Você teve no Brasil alguns grupos muito interessantes trabalhando com isso, você tem até hoje, né, em São Paulo, o grupo do Zé Celso, que assim, é uma das grandes referências do teatro brasileiro, ele já está bem velhinho, mas ainda é um nome muito forte. Enfim, você vai também no espaço dele em São Paulo, é um espaço completamente alternativo. Ele criou uma espécie de arena bastante diferente. Você teve um grupo também de São Paulo, enfim, São Paulo é a grande capital do teatro no Brasil, um grupo muito interessante que até parece que voltou a fazer algumas peças agora, chamado Teatro da Vertigem, que também começou a trabalhar com espaços alternativos. Eles fizeram uma peça que gerou muita polêmica, que era feita através de barcos que navegavam pelo rio Tietê. Eles chegaram a levar a peça para o Rio, fizeram na Baía de Guanabara. Eles também, eu me lembro que fizeram uma peça no antigo prédio do DOPS, assim, sempre ocupando espaços alternativos. Mas é muito difícil, eu acho um problema não só do teatro brasileiro, mas é muito difícil enxergar e detectar tendências claras, né? Esse é um problema, acho que em todas as áreas artísticas, sobretudo do final do século XX para cá, né? Ou seja, é difícil encontrar tendências. O que você tem são experiências interessantes acontecendo, mas que nem sempre dialogam, se comunicam, né? E indicam qualquer tipo de movimento uniforme, né? Eu acho que essa pergunta é desmedida até, né? Ela é excessiva, porque é a pergunta que talvez todo dramaturgo se faz, né? O que é de novo? E aí ele vai ter que percorrer todo o caminho, né? Então o Murilo vai ter que ir no teatro, não tem jeito. Ele não vai ter solução. Eu acho que, na verdade, não é que a pergunta seja desmedida, é que eu acho que, assim, na arte, de um modo geral, a questão do o que há de novo, ela talvez já tenha sido um pouco ultrapassada, né? Você já tem autores hoje, né? Quer dizer, autores contemporâneos, né? Como, bom, já não é mais contemporâneo porque ele faleceu há 1 ou 2 anos, que é o Arthur Danto, que já falava, assim, de uma arte pós-histórica, seria a arte do século XX, né, para o XXI. Ou seja, uma arte que já não tem mais essa filiação ao momento histórico, né? Ou seja, você tem muitos autores hoje, né, o Danto era um deles, faleceu agora recentemente, que defendem essa ideia de que não dá mais para falar assim, em termos de antigo e novo, né? Ou seja, você tem coisas acontecendo, né? Não tem muito difícil dizer, né, até que na Europa, né, qual é o grande movimento, qual é a grande vertente, qual é a vanguarda atual. Não tem. Você tem gente fazendo performances no meio da rua e você tem gente montando Schiller no teatro. E essas duas coisas convivem e podem ser consideradas contemporâneas, né? Não tem nenhum... A ideia de anacronismo na arte acho que já se tornou um pouco ultrapassada, né? O negócio, assim, é ir ver o que está acontecendo, né? Ver o que está acontecendo, ver o que está em cartaz e, enfim, vendo o que dá, né? Aquela questão da técnica que talvez não seja o que há de novo, mas a gente mostra a evolução do teatro em relação à invenção do teatro moderno, a modernização do teatro, pela criação da ideia do diretor. Eu acho que você até apontou para isso como pauta, essa mediação que o diretor traz entre o texto e o palco. O que significa isso para a ideia do teatro que a gente tem hoje? Isso é um tema muito importante, porque eu acho que ele de certa forma reflete fenômenos paralelos em outras áreas. Quando a gente pega a história do teatro, né, a gente vai chegando no final do século XIX e a gente vê que surge só ali, por incrível que pareça, a figura do diretor. E qual é basicamente o papel de um diretor teatral? O diretor teatral é basicamente um indivíduo que faz a mediação entre texto e palco. E é muito engraçado isso, e eu acho que isso é uma reflexão que a gente pode levar para várias áreas, inclusive para a filosofia e para a docência, né? A gente estava falando sobre atividade filosófica como performance, como atividade onde tem resquícios de teatralidade. E assim, o diretor surge no final do século XIX porque até aquele momento não estava em questão, ou seja, não existia a ideia de que o texto apresentado em cena fosse algo diferente do que o texto escrito. Ninguém pensava, ou seja, ninguém refletia sobre o fato de que você pegar um texto escrito
né, e apresentá-lo ele sobre um palco implicava numa certa interferência, numa certa transformação desse texto, né? Acreditava-se piamente, né, desde os gregos até o século XIX, até metade do século XIX, que assim, um texto escrito já oferecia todos os subsídios, né, todas as direções, todos os elementos cênicos para que ele fosse encenado. Somente na metade do século XIX que começa a surgir um indivíduo, que é o diretor, que passa a intermediar essa relação, ou seja, é o cara que vai pegar o texto, vai interpretar e vai passar aos atores, vai discutir com os atores as intenções contidas em cada fala. Isso reflete, né, quando a gente pensa nos reflexos disso na literatura, quando a gente pode pensar nos reflexos disso até mesmo na filosofia, né, isso reflete uma transformação enorme na relação que nós, ocidentais, enfim, temos com o texto escrito, né? Ou seja, você começa a se reconhecer no teatro o fato de que um texto escrito pode ser interpretado de uma determinada forma por mim, mas vocês dois podem ler de uma forma completamente diferente, né? E se nós três fôssemos diretores teatrais, né, nossas encenações do Hamlet seriam completamente diferentes entre si. Isso é uma noção que só aparece lá para o final do século XIX. E é curioso, né, tem até uma história muito engraçada sobre isso, que o Tchekhov, né, escreve suas peças nesse período, e o responsável pela direção dessas peças no Teatro de Arte de Moscou é uma figura que vai se tornar um dos primeiros grandes encenadores, um dos primeiros grandes diretores teatrais da história, que é um indivíduo chamado Konstantin Stanislavski, que vai ser responsável também por uma teoria de interpretação, diga-se de passagem, que até hoje é muito forte. E a gente pega hoje a correspondência entre os dois e eles tinham brigas homéricas. Porque, entre outras coisas, o Tchekhov escreve para o Stanislavski reclamando que o Stanislavski tinha transformado as comédias dele em dramas. Ou seja, o Tchekhov achava que tudo aquilo que ele escrevia era muito engraçado. Eram comédias, assim, era uma forma de ridicularizar esses nobres e burgueses russos decadentes. E o Stanislavski pegava essas peças e transformava nos dramas que até hoje a gente entende que sejam, né? Ou seja, ele adiciona uma determinada interpretação e transforma completamente o texto no momento em que ele vai ser levado para a cena. Se a gente parar para pensar, né, retomando algumas questões anteriores, nosso papel, né, como membros de uma comunidade acadêmica não deixa de ser um pouco diferente em relação aos textos filosóficos que a gente é obrigado a interpretar, né? Ou seja, a nossa performance, né, numa aula onde eu vou falar de Platão ou de Kant, de qualquer ator, cumpre uma função que não deixa de ser um pouco parecida. E se a gente parar para pensar, essa figura do diretor, ela vai ganhar uma importância muito maior a partir do momento em que, logo após que ele, enquanto figura, né, enquanto regente desse processo teatral aparece, logo depois a gente tem o surgimento do cinema. E o cinema vai ter um efeito sobre o teatro, né? O surgimento do cinema vai ter um efeito sobre o teatro mais ou menos análogo que aquele que a fotografia vai ter em relação à pintura, né? O surgimento da fotografia em relação à pintura. Ou seja, o cinema surge no momento em que o teatro atinge o ápice do realismo, né? Ou seja, uma vertente realista que é muito forte ali no final do século XIX, com Tchekhov, inclusive, Ibsen e outros autores. Mas quando surge o cinema, obviamente que ele automaticamente vai desistir dessa busca pelo realismo e vai se sentir livre para experimentar, para um nível de experimentação de linguagens e formas diferente. E, a partir daí, a figura do diretor como grande artista responsável por trás de uma encenação, por trás de um espetáculo teatral, vai se afirmar cada vez mais, né? Tanto que o século XX, na história do teatro, é o século dos encenadores, né? Não é mais o século das grandes divas, dos grandes autores ou dos grandes atores. É o século dos encenadores. Quem começa a construir essa história, a contar essa história, são os grandes diretores e as leituras que eles vão fazer, tanto de peças contemporâneas, peças às vezes escritas por eles mesmos, como o caso do Brecht, ou de clássicos da história do teatro, da dramaturgia. Eu acho que nesse sentido aí da importância do diretor também se reflete, inclusive, no cinema, né? Que você tem filmes que saem com o corte lá, o corte do diretor, ou até os remakes, né? Que alguém faz e depois alguém vai refazer aquele filme e sai uma coisa completamente diferente, às vezes pior, né?
É engraçado, o cinema, né, ele já copia um pouco essa estrutura, né? Tanto que ninguém hoje considera um roteiro cinematográfico como literatura, né? Você até tem, talvez, uma meia dúzia aí, né? Alguns roteiros do Bergman, tem alguns roteiros que foram publicados como livro, mas ninguém pega roteiros cinematográficos para ler, assim, como se fosse literatura. Quanto que o teatro, por ter tido, né, toda essa história onde encenação e texto não eram vistos como formas artísticas diferentes, a gente ainda tem isso, né? A gente ainda tem esse costume de ler peças, né? De encarar autores teatrais como, enfim, autores literários. O cinema não, né? O cinema já nasceu sob a batuta de um diretor, ou seja, a gente considera que o responsável artístico, né, por uma obra cinematográfica é o diretor, enquanto que no teatro a gente divide um pouco a autoria, né? Ou seja, é a encenação do autor X pelo diretor Y. Mas no fundo, assim, são processos parecidos, né? São hierarquias parecidas. Só pra refazer a pergunta que eu fiz que não foi bem recebida, o que eu tava pensando quando eu fiz a pergunta é mais ou menos assim, que eu não tenho muito contato com teatro, mas eu imagino que uma grande parte do público nosso também não tem, uma grande parte da população do Brasil não tem. E o que eu quero saber é assim, por onde começar? O que eu tenho que olhar pro teatro pra eu saber, eu vou ver isso ou não vou ver isso? Sinceramente, eu comecei a estudar teatro, assim, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou de uma cidade de porte mediano que fica do lado de uma cidade muito grande. Mas, assim, até os meus 16, 17 anos, né, Niterói nunca teve muito teatro e, enfim, com 16, 17 anos eu não tinha, né, não ia e vinha muito frequentemente para o Rio. Então foi só mesmo quando eu entrei na faculdade que eu realmente comecei a ter uma rotina de ver teatro. E a estratégia que eu usei intuitivamente e recomendo que funcionou é veja qualquer coisa. Eu acho assim que tem teatro, tá acontecendo alguma coisa, vai assistir. Né? Mesmo que seja ruim, mesmo que você saia achando uma porcaria, vai assistir. Ou seja, ainda mais. O Marcos agora está numa cidade pequena, né? Manaus, onde eu moro, não agora, mas moro, né? Ainda de certa forma, é uma cidade grande, mas também tem uma cultura teatral que não é muito forte. Quando eu tenho oportunidade, eu vou também, vou assistir alguma coisa. Em lugares menores é até bom, porque depois você consegue conversar com os diretores. Aos poucos, né? Você vai entendendo o que é interessante, o que não é interessante. O negócio aí é o teatro, assim. Eu acho que não tem muito manual, não. O negócio é ir e ver o que você acha interessante, né? Ver de que forma, sobretudo, essa experiência vale a pena, né? Que é o que eu estava falando, ou seja, tem uma expressão que a gente utiliza no teatro, né? Que eu me lembro que meus professores sempre falavam. Você tem que, né, como diretor, né, como ator, você tem que sempre evitar. A primeira coisa que você tem que evitar é que sua peça seja uma palestra com figurinos, né? Ou seja, se a sua peça pode ser substituída, né, pela leitura de um artigo ou de um livro, ela não vale a pena. Então, assim, o que faz você sair de casa, né, comprar um ingresso e passar 1 ou 2 horas da sua vida vendo uma peça de teatro é o fato de que aquela experiência vai te dar algo que nenhum outro tipo de experiência vai te dar. Então, assim, mas o que é exatamente isso, né? Que tipo de qualidade é essa? É algo que a gente só descobre indo ao teatro, vendo coisas que interessam a gente, né? Enfim, porque pra gente da filosofia é algo difícil de conceituar, né? Ou seja, porque eu tenho sempre a sensação que quando a gente tenta encontrar exatamente a definição específica do que seja o teatro, do que seja a arte, do que seja o valor dessas experiências, a gente corre sempre o risco também de prender isso em conceitos e, né, não atentar para o que é mais importante, que é a experiência em si. Então, assim, acho que a dica que eu dou, né, a recomendação é assistam. Tem alguma coisa passando, alguma coisa em cartaz? Vai assistir. Pode ser uma porcaria? Pode, mas pode ser bom também. Então, o negócio é atirando para tudo quanto é lado, não tem muito jeito não. Essa é a dica pascaliana do Pascal para a pessoa virar crente. Vai na igreja, ajoelha, você vai ter fé. Mas eu acho que é por aí, porque é um ritual, né? Um ritual que você tem que repetir. Eu diria que uma boa dica para aproximar do teatro, acho que no Brasil até não está compensando muito ultimamente, não. Talvez ir assistir jogo de futebol, assim, sabe? Nem sempre, mas é uma coisa que eu concordo plenamente. Eu acho até que às vezes, considerando o fato de que realmente, né, mesmo em cidades onde você tem uma oferta de teatro grande, nem sempre é muito fácil você achar alguma coisa interessante. Eu sempre achei o futebol uma alternativa muito interessante, assim.
porque tem o agon, né? Tem a disputa ali. É um espetáculo prazeroso e tem uma coisa que às vezes eu sinto falta, que provavelmente os gregos tinham e a gente não tem no teatro, mas a gente tem no futebol, que é uma comunhão, né? Ou seja, você tá ali, óbvio que, enfim, varia, né? Tem estádios vazios, tem estádios cheios, mas você tá ali com uma comunidade que está envolvida no que está acontecendo ali naquele palco, que é o gramado, e é um espetáculo. Ou seja, é um espetáculo interessante que te atinge de uma forma parecida com aquela que o teatro, a forma pela qual o teatro te atinge, é válido, assim, porque sempre tem um time de futebol, né? O Brasil sempre tem, tudo quanto é cidadezinha tem algum time, né? Pelo menos. E você se despersonaliza dentro da multidão também, tem essa questão de você estar na posição do coro, assim. Eu acho isso bem bacana. A Suzana de Castro, foi minha orientadora, ela sempre brincava com essa relação do futebol como uma tragédia, né? Eu acho interessante isso. Mas esse lance de ser um ritual também leva à ideia de que você tem que ter alguma fé no ritual, né? Eu vi um professor fazendo uma declaração para os alunos, assim, recepção dos alunos, e ele fazendo a declaração que dentro das aulas dele acontecia a verdade, só que as pessoas deviam estar lá para prestar atenção, para que a coisa acontecesse, né? Se elas não tivessem essa disponibilidade, não seria possível que acontecesse, né? Eu fiquei pensando na desmedida da esperança dele, expectativa, a autoimagem dele como alguém capaz de representar a verdade e o que tem de encenação nisso, né? A necessidade de uma fé, talvez um pacto, né? Um pacto para que isso aconteça, né? É um pacto ritual. Você falando, eu fiquei lembrando assim, é como se nós todos agora tivéssemos uma situação meio pós-Derrida, né? Que o Derrida mostra que toda a escritura tem essa teatralidade envolvida. Você monta o palco, monta a cena e pede para as pessoas. Então é como se a gente não pudesse mais atacar nada diretamente, né? Tudo tem que ser, até o texto tem que ser visto de forma indireta. Nesse sentido, dá para falar que a teatralidade invadiu e ficamos numa situação complicada, né? Que toda pessoa que tenta se colocar diretamente acaba representando a sinceridade, né? A pessoa que tenta ser a mais sincera possível não vai ser crível essa pessoa. Ela tem que ter um grau de autocrítica, né? Também. Não sei se eu estou sendo... Agora eu já estou passando dos conceitos também. Não, porque eu acho que o que, né, a gente tenta, né, nessa discussão sobre teatro, a gente tenta sempre transportar a noção de teatralidade, né, para atividade filosófica ou para nossa experiência cotidiana. E eu acho que o que a gente pode tirar, né, de grande aplicação da ideia de teatralidade na nossa experiência cotidiana, acadêmica, seja lá o que for, é que a teatralidade, enquanto mediação, né, enquanto forma de intermediar nossa relação com os outros, ela está sempre presente. Essas sinceridades, né, esses arroubos de suposta sinceridade, eles são sempre muito problemáticos porque a gente sabe que tem sempre essa teatralidade, né? A gente sabe que tem sempre esse elemento performativo incluído em qualquer fala, incluído em qualquer gesto, né? E aí a grande questão assim, é como a gente consegue, me parece que a única possibilidade é a gente não desprezar, enfim, não ignorar esse elemento de teatralidade, esse elemento de performance que, enfim, qualquer atividade nossa tem, e tentar canalizar ele da melhor forma possível, né? Ou seja, né, você vai entrar numa sala de aula, enfim, me parece um pouco pretensioso você achar que a verdade vai se desvelar ali, enfim, e o ser vai se apresentar, né, da sua forma plena e pura. Não, você está ali, você como professor, né, você como palestrante ou em qualquer situação dessas, você é um performer, né? Você é um ator encenando, apresentando uma determinada narrativa a um determinado público, uma determinada audiência, né? E se você desconsiderar todos esses elementos, você não vai atingir qualquer objetivo que você se coloque. Eu acho que nessa fala sua dá uma deixa pra gente pedir dicas de performance, né? De como que a gente pode, numa apresentação de um trabalho, em alguma coisa assim, usar da performance pra atingir o nosso público. Em relação a isso, né, quando o Marcos estava comentando anteriormente sobre isso, eu lembrei de quando eu estava, como eu comentei, né, quando eu estava indo para Manaus, né, iniciar minha carreira docente, eu estava muito nervoso, assim, né, como é que eu vou entrar e dar 2 horas de aula, assim,
E eu me lembro que meu pai, que também é professor, meu pai é professor de física, não tem nada a ver, mas é professor há muito tempo, ele estava me dando carona para o aeroporto e eu compartilhei com ele esse meu drama pessoal. E ele falou, olha, não se preocupe, da aula, né, ou seja, a atividade acadêmica, né, ou seja, palestrar, aula, tudo, ela é uma contação de história. E eu fiquei com isso na cabeça, isso me ajudou muito. Eu acho que antes de pensar a questão da performance, né, é importante a gente pensar a questão da narrativa. Ou seja, nós somos nada mais, nada menos do que portadores de história, somos portadores de narrativa. E o elemento performativo, ele vai entrar nas decisões que você vai tomar de como contar melhor essa história, né? Ou seja, vou apresentar um trabalho no congresso e, enfim, meu tema enfim, como fiz no projeto de mestrado, é falar sobre a questão do trágico na obra do Hölderlin. Então, assim, eu estou contando uma história. Tenho um tempo limitado para contar uma história, seja uma aula ou uma palestra, e eu tenho uma narrativa para trazer para as pessoas. E aí, enfim, eu acho que a questão da performance entra, enfim, qual é a melhor maneira que eu tenho de apresentar essa narrativa para as pessoas. Eu me lembro que, assim, na véspera da minha prova didática, a estratégia, né, não tinha hábito de preparar aula, e o que eu fiz, assim, eu comecei a redigir um monólogo para mim, e eu ficava ensaiando na frente do espelho esse monólogo como se eu fosse um ator me preparando para uma peça. E aí você vai descobrindo, assim, eu me lembro que eu cheguei a um ponto de colocar rubrica no monólogo, assim, ou seja, não, aqui eu vou me sentar, aqui eu vou me levantar, aqui eu vou pro quadro. E assim, é uma bobagem, óbvio que hoje eu não faço mais isso, assim, mas são opções performativas. Esse gesto, eu ir pro quadro escrever alguma coisa, eu circular entre os alunos, eu mostrar um filme, eu mostrar uma imagem, eu botar uma música na minha aula. De que forma isso vai me ajudar a transmitir uma determinada história, uma determinada narrativa que eu estou querendo transmitir. E aí você vai fazendo as opções, né? Mas eu acho que é o que eu falei, sempre tendo consciência de que, para ser bem simples, né, a forma interfere no conteúdo. Se você escolhe passar um filme para expor um determinado tema que você quer trabalhar, você tem que entender que o filme não é simplesmente um recipiente transparente, né, e puro, né, que vai transmitir aquele conhecimento que você quer passar. O filme tem uma linguagem, o filme tem uma ideia, né? Por pior que ele seja, ele transmite também um determinado pensamento que um diretor colocou ali. Então, assim, acho que o grande segredo, né, se a gente quiser aproveitar essa questão da teatralidade nas nossas atividades, acho que é basicamente esse, assim. Em primeiro lugar, a gente tem a noção de que formas e essas opções performativas interferem no conteúdo que a gente quer transmitir. Em segundo lugar, eu acho entender que, acima de tudo, nós somos transmissores de narrativas, né? Nós somos narradores, eu acho, acima de tudo, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que é interessante, é que mesmo dentro do podcast, a gente está exercendo essa teatralidade da forma Sim. mais... Porque tem uma coisa no podcast que eu acho que merece ser analisada bem, que é a questão de você estar transmitindo somente a voz, né? Então, a pessoa não tem sua imagem, tem só sua dicção, sua forma de falar. Quando a gente vai em congressos de filosofia, você conversa com a pessoa antes dela começar a apresentar qualquer coisa, e quando ela começa a apresentar o trabalho, é como se ela já não fosse mais ela, porque o ponto de vista já é um ponto de vista transcendental. Ela já vai ler um texto como a dicção do universal. Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas que me ouvem assim no podcast acham que eu tenho sotaque goiano, mas eu não tenho sotaque goiano, eu falo igual o William Bonner, na realidade. As pessoas não vão perceber. Essa é a minha tentativa de ser universal. Mas sobre isso é uma questão interessante, né? Que eu me lembro quando eu compartilhava, né, no começo da minha carreira como docente, eu compartilhava esse meu receio, né, de como eu vou... A pergunta era como eu vou me apresentar diante do público, né, como professor. E as pessoas falam, mas é fácil, você já foi ator, né, você já fez teatro, para você é muito fácil. Mas não é verdade isso? Mas ao mesmo tempo eu fui notando que tem uma certa dialética. E eu acho que não é fácil, não é a mesma coisa, porque quando você está no palco, por mais difícil que seja, você está blindado pelo personagem que você está interpretando. Então, assim, as falas já estão prontas, você já ensaiou aquilo milhares de vezes,
Então, assim, óbvio que é difícil, muito difícil, mas assim, o seu nível de exposição vai até uma certa medida. Como professor, como palestrante, né, é você, são as suas palavras e você é responsável por cada vírgula que você disser na frente das pessoas. O que não significa que você também não esteja interpretando um personagem, só que esse personagem é você mesmo. O que é um pouco esquizofrênico, mas é esquizofrênico mesmo, né? Assim, é o que você está falando, é o seu William Bonner, né? É o personagem que você encarna naquele momento em que você vai proferir uma palestra, ou dar uma aula, ou seja lá o que for, né? É um verniz performativo que você coloca sobre você. Quer dizer, é uma máscara que você coloca na hora que você tem que expor as suas ideias para uma determinada audiência. Pensar exatamente o que é essa construção do personagem de si mesmo, que eu acho que é a grande questão da teatralidade no cotidiano. Tem um amigo meu que fala que não entende como é que um ator pode dizer que ele é tímido. Em geral, sabe que os melhores atores são tímidos em geral, né? Faz sentido, quando você começa a conviver um pouco com esse mundo, você vê que faz muito sentido, porque o tímido, né, ele tem medo da exposição, né? Ou seja, ele tem medo de subir no palco. E assim, quanto mais tímido, significa que quanto mais tímido ele for, mais ele vai se esconder atrás do personagem. E nisso ele acaba sendo um ator melhor, né? O sujeito que é muito introvertido, em geral, ele é mais vaidoso, né? Ele é mais exibicionista. Então a chance dele querer aparecer na frente do ator é muito maior, né? Então, óbvio que não é uma regra geral, não quero generalizar, mas faz sentido sim, essa coisa dos bons atores serem tímidos. Eu acho que já dá pra gente passar pra parte das indicações, né? Theo, você trouxe alguma coisa pra gente de indicação hoje, pra indicar pros ouvintes? Trouxe. De livro, óbvio que tem muita coisa assim, mas eu tentei pensar em obras mais de introdução, né? Recomendo especialmente, assim, para quem tiver interesse em entender alguma coisa, conhecer sobretudo a história do teatro. Tem uma história mundial do teatro, de uma autora francesa chamada Margot Berthold, que é uma obra de referência, assim, uma obra muito boa para quem quiser, uma obra de consulta, sobretudo, né? Isso aí você pode encontrar em qualquer biblioteca, né? Às vezes não vale a pena comprar, porque ela pega todos os períodos mais importantes, assim, ele inclui a história do teatro oriental, inclui outras formas de teatralidade não ocidentais, o que não é muito comum entre os historiadores. Então, uma recomendação que eu faço. Tem um também, enfim, para a gente entender melhor a história do teatro brasileiro, que eu, procurando referências para o podcast, eu descobri que está disponível online no site da Funarte, que é uma história do teatro brasileiro escrito por 2 autores, um casal, na verdade. Inclusive, uma delas foi minha professora na faculdade. O título é História do Teatro Brasileiro, de Anchieta, Nelson Rodrigues, publicado pela Funarte. Também vale muito a pena, assim, para quem tiver interesse em conhecer especificamente a história do teatro brasileiro. Pensei, assim, em livros que fazem essa ponte entre filosofia e teatro. Tem uma recomendação que é uma recomendação muito pessoal, assim, foi um dos livros que meio que mediou essa minha transição do teatro para a filosofia, que é O Nascimento do Trágico, né? Não O Nascimento da Tragédia, O Nascimento do Trágico, do Roberto Machado, que foi meu orientador na UFRJ, que é um livro muito interessante para a gente entender o que exatamente é a tragédia grega, né? O que é o olhar filosófico sobre a tragédia grega e o que é a apropriação que a modernidade faz dessa experiência. Assim, é um livro de filosofia mais heavy, né? Mas ele tem uma abordagem bem interessante. Eu lembrei de um livro também que eu gosto muito, de um autor contemporâneo, inclusive, que se chama O Espectador Emancipado. É de um autor francês chamado Jacques Rancière, e é um livro bem fácil de achar também, está publicado pela Martins Fontes, se eu não me engano, onde ele discute algumas questões sobre o olhar, né? Não só a filosofia, mas o olhar que o mundo ocidental construiu em torno do teatro, e ele rebate, né? Ele pontua muitas das questões que eu trouxe aqui sobre essa compreensão do teatro, não como um fenômeno, não como um elemento pedagógico, e também não como uma ficção enganadora. Então, assim, ele constrói muito bem essa crítica do Platão que eu fiz aqui, e essa visão de teatro que eu defendo, né? De filmes, é difícil, porque, enfim, óbvio, existem milhares de excelentes adaptações de peças teatrais para o cinema. Eu selecionei alguns poucos filmes que falam, não só, um deles até uma adaptação de uma peça teatral, mas falam também sobre os bastidores, e falam um pouco sobre o que é o fazer, né? O encenar de uma peça. Um deles é uma adaptação do Ricardo III, do Shakespeare, feita pelo Al Pacino, que é muito boa,
Eu acho que esses filmes devem ser fáceis de encontrar na internet, eu imagino. Muito tempo que eu vi esse filme, mas é muito bom, assim, porque ele faz a adaptação da peça e também mostra os bastidores, assim, dessa adaptação. Você tem discussões sobre os personagens, sobre o trecho da peça. É muito bom. 2 brasileiros que eu gosto muito, que lidam com essa questão do teatro. Os 2, inclusive, são do mesmo diretor, do Eduardo Coutinho. Um deles é Um Jogo de Cena, que até teve uma boa repercussão, onde ele brinca com depoimentos pessoais e ele chama a Fernanda Montenegro e mistura, né, monólogos nesses depoimentos. É bem interessante. E o outro, que eu acho que foi um dos últimos filmes que ele fez, que teve menos repercussão, se chama Moscou, que é um filme muito interessante, assim, um filme simples, mas para quem se interessa assim, por entender um pouco dos processos de construção do teatro, de uma peça, é um filme onde ele convida um grupo bastante renomado, que é o Grupo Galpão de Minas Gerais, para fazer para meio que, né, estudar e encenar partes da Gaivota, do Tchekhov, que é um texto muito bonito, por sinal. Pensei também, me veio à cabeça um filme recente que acabou de sair, é o último filme do Polanski, que foi lançado no Brasil, chamado A Pele de Vênus, que se passa todo no teatro, uma história bem interessante, tem um pouco também desse clima de bastidores. E, para ampliar, como disse, tem muita coisa. Tem alguns filmes que permitem a gente ter um olhar bem interessante sobre algumas épocas históricas do teatro. Um deles, né, na verdade, foi um diretor que fez vários filmes sobre tragédias gregas, que é o Mikhail Kakoyannis, mas eu recomendaria dele especificamente Antígona. É um filme muito bonito, uma adaptação muito bacana, assim, que tenta ao máximo, né, na medida do possível, reconstruir a atmosfera do teatro grego. E um outro que também é interessante, até sobretudo por tratar de uma época do teatro que não recebe tanta atenção, que é um filme do Ettore Scola chamado A Volta do Capitão Tornado, que é um filme que mostra muito bonito, que mostra bem o clima, né, e a atmosfera do teatro medieval. E assim, como é um tema pouco abordado, né, na história do teatro e na teoria teatral, é um filme interessante também para a gente entender que, enfim, houve teatro, né, entre os gregos e o Renascimento, né, uma experiência muito específica de teatro, mas interessante também. Basicamente são essas as referências que eu pensei, assim. E acrescentaria essas referências também a recomendação, né, que eu fiz ali na pergunta do Murilo, né, que, enfim, se tiver teatro perto de casa, né, tiver de bobeira, vá assistir. Eu acho que é sempre uma experiência interessante. Já assisti, enfim, com o tempo você também vai aprendendo, amadurecendo, né, como espectador, você vai aprendendo a distinguir um pouco mais as peças que vão ser uma furada das peças que serão mais interessantes, mas isso só se aprende com a experiência, né? Boas indicações aí suas. Marcos, tem alguma coisa para indicar? Eu tô na mesma situação do Murilo de indigência ao teatro, né? Até porque as opções que tem por aqui geralmente são as stand-ups ou aqueles tipos de teatro besterol, né? Também que geralmente acontecem de forma mais popular, né? Eles viajam pelo interior e tal. Mas eu vou indicar um filme que é o Wittgenstein o roteiro do Terry Egerton, né? Um caso em que o roteiro faz diferença, né? Um filme... Que é o Derek Arman, né? Isso, que é todo teatralizado, né? Ele é apresentado de forma teatral, eu acho muito interessante. O Caravaggio dele também, do mesmo diretor, é muito bom. Então já tem mais outra dica. Mas sobre textos, aí já tem 2 indicações. Eu vou indicar As Mulheres nas Tragédias Gregas, da Susana de Castro, que ela vai investigar o papel das mulheres dentro da tragédia grega, que é algo bem interessante. Nesse mesmo sentido, o Antígona, do George Steiner, que ele vai vendo... É maravilhoso esse livro, bem lembrado. Ele pega todas as encenações de Antígona, como isso vai se modificando durante o tempo. Eu acho bem interessante essa trajetória para... até uma injustiça eu ter mencionado o Roberto Machado, não ter mencionado esse livro do Steiner, porque junto com o Nascimento do Trágico do Roberto Machado foi um dos livros assim, que marcou a minha transição do teatro para a filosofia, na qual inclusive a Antígona do Sófocles teve um papel fundamental. O Steiner tem um outro livro sobre teatro que é muito interessante também, além da Antígona. Óbvio que eu acho o Antígona insuperável, mas ele tem um livro também chamado A Morte da Tragédia, que é um livro muito interessante, onde ele defende uma tese que eu até discordo em alguns pontos, mas assim, é um autor de um conhecimento histórico, uma capacidade de reflexão absurda.
Sim. Eu acho que seria interessante também, assim, só pra indicar um autor, assim, se as pessoas quiserem se aproximar. Eu vou fazer isso agora. Eu indicaria, assim, até é curioso, eu ia mencionar ele, porque a gente fez uma interseção entre futebol e teatro. Eu acho que, assim, para nós brasileiros, a leitura de Nelson Rodrigues é obrigatória. Eu acho que é o grande dramaturgo que a gente teve no nosso país e é um autor, assim, de calibre mundial. Assim. Infelizmente, bom, por motivos que todos nós conhecemos, não é muito lido fora do país, mas eu acho que pelo menos nós brasileiros, temos a obrigação de ler. Assim, é um autor muito bom e que eu acho que captou, né, eu colocaria talvez não no mesmo patamar, mas acho que o Dias Gomes também é um autor muito interessante, mas o Nelson acho que captou um determinado espírito, um zeitgeist, né, um espírito do tempo que a gente só vai encontrar ali. Tem uma certa percepção, uma certa sagacidade, uma certa sabedoria mesmo, eu diria, nas peças dele, que é como eu estou defendendo desde o começo, né, assim, que é intraduzível, né, para uma linguagem conceitual e filosófica. A gente precisa pegar a peça e ler e entender o que está ali, né. Acho que é um autor que escreve muito sobre futebol, né, então era um apaixonado por teatro e por futebol. Acho que é um cara que entendeu muito bem, que tem uma ligação ali, né, que tem uma experiência. Inclusive, muitas das peças mencionam, né, o tema do futebol, ele transita em torno de algumas peças. Enfim, a minha grande recomendação. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa. Queria agradecer muito o Theo por ceder esse tempo pra gente. Foi muito bom receber você aqui no nosso programa. Que o espaço está aberto aqui também para você, sempre que desejar fazer algum trabalho, alguma coisa, tá sempre aberto. Pedir para falar para você aí que se você quiser falar alguma coisa, divulgar algum trabalho, deixar algum contato, para você falar aí agora. Basicamente, queria só agradecer imensamente a oportunidade. Espero que tenha contribuído aí pro debate de vocês. Parabenizar vocês pelo trabalho. Assim, eu desde que no momento que o Marcos me enviou o convite, eu fui no site e não ouvi todos, mas ouvi boa parte dos podcasts, assim, pelas discussões que eu vi, pelo calibre, assim, dos convidados. Eu até confesso que no primeiro momento me senti intimidado, porque umas discussões de altíssima qualidade e, bom, fico honrado de poder ter participado. Espero ter contribuído de alguma maneira, assim. É isso, assim, obrigado. Enfim, continue com esse trabalho, porque é muito importante, assim, é muito relevante e bacana, né, acima de tudo. Poxa, muito obrigado aí, eu agradeço muito as palavras. Acho que foi muito bacana o papo, você contribuiu bastante com o programa aqui. Calma aí que não terminou o programa ainda. A gente vai sortear o kit de livros, o Máquina do Medo e Canção Estética e Política. Eu tô aqui com o Marcos. Fala aí, Marcos. Fala oi pra galera. Oi, gente. Eu tô aqui no meio de uma rodovia. A gente vai sortear o livro aqui, né, que a gente fez a promoção das 500 curtidas na página do Facebook. Se você ainda não curtiu, você perdeu a promoção, mas entra lá e curte a página, lá no Facebook. É a página Podcast Filosofia Pop. Agora tem brindes. A gente vai conseguir ver se consegue mais brindes, né, porque tá complicado. Tá muito só autoprodução aqui, né. Vamos ver se os próximos convidados também a gente consegue mais coisa, né, acumular alguma coisa. Fazer mais algumas promoções pra frente, né? Então vamos aqui, vamos sortear o nome. Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o TEL Fellows, doutorando em Filosofia e professor da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso episódio número 16 e hoje a gente fala sobre teatralidade e filosofia. Se você não conhece ainda o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, música ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre teatralidade e filosofia. Hoje a gente recebe, direto da Alemanha, o professor TEL Fellows. Ele é graduado em artes cênicas, é doutorando em filosofia e é professor da Universidade Federal do Amazonas. Gostaria de pedir para você se apresentar aí pro pessoal primeiro, para quem não te conhece. O livro é sobre metafilosofia, filosofia da filosofia. Então
Já tá avisado. Eu não vou dar mini curso nenhum pra ninguém ler meu livro, não. Tô sorteado aí, parabéns pra Verônica e Cristina. Manda os seus dados aí pro Marcos e a gente envia pra você os livros. E continue ouvindo aí a gente e divulgando o nosso trabalho, né, que é bem importante. Valeu então vamos terminar o programa de vez agora. Tchau pra vocês. Tchau. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato@filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a 2 semanas a gente está de volta.